Que nós possamos abrir a nossa Bíblia nesta manhã. E se você não trouxe Bíblia ou quiser ficar só ouvindo, está tudo bem, né? Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3. Uma meditação nesta manhã. A tentação e a queda. Já preguei algumas vezes aqui sobre Gênesis 3, porém, nesta manhã eu quero dar um enfoque um pouco diferente. Meditando essa semana na presença do Senhor, buscando o Senhor. Que palavra que o Senhor quer que eu ministre nesse domingo? Ou que alimento, que pão que o Senhor quer que eu semeie nesse domingo? E, é claro, como sempre, são tantas palavras maravilhosas e palavras que eu amo e que me ativa e eu quero compartilhar, eu quero transmitir. E o meu esposo perguntou, você já tem a palavra domingo? Eu digo, eu tenho tantas palavras, mas a definitiva eu não tenho ainda, assim, até ontem. Na verdade, você acredita que até ontem, sábado, eu não tinha. Eu queria, sabe, eu estava assim fervilhando dentro de mim, estava aquele mover. E eu disse, Senhor amado, eu vou pregar isso, porque isso é poderoso, maravilhoso. Mas não, acho que eu vou não, mas isso os irmãos já ouviram. Mas também a gente compreende e entende que a palavra do Senhor é a mesma, sempre será eternamente a mesma, ela não muda, né? Então você pode pregar e meditar na palavra todos os dias, as mesmas palavras. E daí quando foi ontem, já à tarde, no final da tarde, o Espírito Santo me trouxe uma luz sobre essa passagem de uma forma diferente. Vamos fazer essa leitura aqui. Por enquanto ainda preciso usar esse óculosinho velho, mas logo, logo não estarei usando. Farei uma cirurgia e eu ficarei livre dele. Gênesis 3, 1 diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, ao qual o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, o diabo, a serpente disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizer, morrereis. Uau! É para impactar o teu espírito. Nesta manhã não terá uma palavra para alimentar a tua alma e sair daqui animadinho, não. É para chocar o teu espírito. A palavra de Deus tem que estar no teu espírito e não somente na alma. E o que me levou a meditar mais profundamente nessa palavra e ter um discernimento espiritual, você que o Senhor trouxe nesta manhã aqui, você veio para ouvir esta palavra da boca de Deus para você. E você que está em casa, se prepare. Se estiver em pé, sente. Porque a palavra de Deus, ela precisa nos chocar. Vocês que são novos, vão me conhecendo.
Aqui o povo já me conhece. Palavra de Deus não é para fazer uma coceguinha e você ter conhecimento. Eu quero declarar nessa manhã que toda a sabedoria desse mundo é perecível. Não adianta você conhecer a palavra de Deus capa a capa, como um bom mestre, se ela não transformar a sua vida. Meu filho, eu estou trazendo uma boa notícia e uma má notícia para você nessa manhã. A boa notícia é que a palavra de Deus transforma as nossas vidas. E a má notícia, que não adianta você ficar lendo, blá, 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 porque a palavra diz, e você conhecer a verdade, e começa a citar a palavra, se a tua vida não for transformada, de nada adianta. Forte o discurso? Pois então, se prepare. A mensagem de Jesus é uma mensagem transformadora. Essa manhã é para você se chocar. Se você continua a mesma pessoa, desde o dia que você encontrou a Jesus, ou ao contrário, desde o dia que Jesus te encontrou, porque na verdade nós não encontramos a Jesus. Você sabia disso, que nós não encontramos a Jesus? É Ele que nos encontra, é Ele que nos resgata, é Ele que se apresenta a nós e transforma a nossa vida. Eu não sei você, mas comigo foi assim. Ele chegou, Ele se apresentou, Ele me chocou de tal forma, é tão forte, que você não dorme, você só quer Ele, você quer Jesus, você quer alimentar de Jesus, quer dormir com Jesus, você quer Jesus 24 horas. Lembra que eu contei? Que eu não dormia quando eu era criança. Eu não sabia o que era dormir, pelo medo, todas as noites eu tinha medo, eu não dormia. A noite que o pai chegava quebrando tudo, bêbado, a noite que a minha mãe contava as histórias de terror, não dormia, ou era para ele ser bêbado, ou pelas histórias de terror. Pegava um travesseiro, colocava no rosto para tentar dormir, mas o medo me paralisou. Mas o dia que Jesus se apresentou a mim, todo medo foi fora. Todo medo saiu. E começou uma transformação. Você precisa ser transformado. E eu tenho uma boa notícia nessa manhã para você. Chega de ser o mesmo. Você quer ser o mesmo? Só se você quiser, porque Jesus quer transformar a tua vida. Às vezes você não pensa, mas eu sou chata. Você não se enjoa de você mesmo? Sabe que é uma pessoa chata? Você não se enjoa de você mesmo? Se enjoe, não queira ser mais assim. Quem que consegue conviver com pessoa chata? Toda vida é o mesmo problema. Toda vida é as mesmas coisas. Toda vida é... Ai, porque o outro problema é o seu, não é do outro. O problema não é o outro, o problema somos nós, que não permitimos ser transformados pelo poder de Deus. É como se você dissesse: Jesus não tem poder sobre mim, por isso você continua com a mesmice de sempre. Difícil o discurso, mas eu não tenho outro.
E aliás, eu não conheço outro. Quem me conhece, eu fiz 70 anos. Ah, minha filha, eu estou em transformação. Olha que linda que eu estou nessa manhã, com uma bota nova, tudo renovado, porque Jesus transforma nossas vidas. Eu vou ficar choramingando, fiz 70 anos, eu vou me aposentar. Quer aposentar o quê? O reino de Deus é poder. A palavra é poderosa para transformar nossas vidas. Não queira ser o mesmo. Eu abracei aquela visitante hoje aqui e disse para ela: Jesus transformou a minha vida. Pode transformar a sua. Eu não sei você, mas ele deixa a gente meio maluco quando ele entra dentro de nós, porque as batidas do nosso coração não é nossa, é de Jesus. E você faz loucura quando Jesus te encontra. E eu fiz uma loucura que eu tinha apagado na minha mente quando eu me converti. Apagou. Você acredita que o Espírito Santo me trouxe a luz? Que coragem que eu tive. Recém-convertida. E família idólatra até os tutanos dos ossos. Como todo mundo sabe que eu nasci, aliás, me criei no fundo do cemitério, em frente à igreja católica, né? O nosso passeio era dentro do cemitério ver os defuntos, era na católica, né? E tinha alguns conhecidos em volta, tinha uma conhecida atrás do lado da igreja, porque atrás da igreja morava a minha irmã mais velha. E essa moça servia na igreja católica, muito conhecida, chamada Beata, muito conhecida. Era uma moça que não casou e ela era a mais famosa dali, porque trabalhava com o padre, fazia tudo na igreja, e inclusive nos ajudava nos catecismos, nas primeiras, tudo que a gente fez lá. Só para vocês do Maranhão saber, eu só tinha 7 padrinhos, 7 madrinhas, 7 tudo, para garantir que não saía do catolicismo. Mas eu me converti aos 18 para 19 anos, maluca fiquei por causa de Jesus. E, aliás, fiquei, não, eu estou até hoje. E eu vou visitar os meus pais, maluquetes. E falei assim, quero todo mundo aqui em casa, os irmãos e família. E eu preguei Jesus para meus pais ali, todo mundo reunido, apavorado, né, os altares na minha casa até em cima, mas eu nem via altar, só via Jesus. E preguei para todo mundo e todo mundo ficou apavorado, achou que eu não estava bem da cabeça. E eu saio da casa dos meus pais, contorno o cemitério e estou passando ali isso os primeiros dias de convertido. Eu estou passando ali na frente da casa dessa moça, dessa Beata, eu sei o nome dela, mas não vou citar, não deve nem existir mais, há tantos anos. E eu pensei, não, gente, o que você vai falar de Jesus para uma pessoa que é de dentro da igreja, que trabalha na igreja, que ajuda o padre, que te traz tudo. Eu bati palma lá e chamei, fulana de tal, vem aqui, eu tenho uma coisa para contar para você. E ela assustada veio e disse, encontrei Jesus. Para uma beata, para alguém que trabalha lá dentro. Naquela época, não, nessa época está mais moderno um pouco as coisas, né? E ela falou, quê? E ficou horrorizada. Porque para eles, o importante é a mãe e não o filho. E era para mim no caso também. A gente faz loucura por Jesus. Eu contei. E eu falei. Que estava apaixonada. Que ele estava transformando a minha vida. E claro que eu fui chotada de lá, né? Daí eu fui na casa da minha irmã que morava atrás também. Católica até os ossos. Mas não me importei. Não me importei. O encontro com Jesus, ele muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso pensamento, nossas ações, muda tudo.
tinha apagado na mente. Que loucura boa. Faria tudo de novo. Talvez até, agora com esse entendimento, acho que faria até reunia para pregar Jesus, né? Onde eu quero chegar com isso? Que a obediência é um caminho duro. Vamos encontrar alguns percalços, algumas pedras no caminho que nós vamos ter que afastar. Mas é esse o caminho de Jesus. Obediência. Imagine Adão e Eva que conheciam o Senhor. Conhecia a sua voz. Tinha a sua presença ali no jardim. Ele se apresentava, ele falava. E ele deu uma ordem. Olha, de todas essas árvores, de tudo, né, vocês podem comer. Mas aqui está no centro, no meio. Essa não. Essa não. A do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou tanta liberdade. Ele falou, pode comer de todos, podem ser livres. É a única coisa que ele falou, dessa do meio, não. E foi justamente no meio, nessa do meio, que Eva foi. Aonde eu quero chegar, onde o Espírito Santo trouxe uma luz profunda. Primeiro lugar que ela quebrou a palavra do Senhor, quando ela já se dirigiu a ir até lá, para ver essa árvore, conhecer essa árvore. Ela não deveria nem ter tido o desejo de ir ver essa árvore. Se o Senhor falou, está falado. Mas a curiosidade, o desejo, ela foi até lá. E ao ir até lá, ela se permitiu cair no laço do inimigo. E ela conversou com o inimigo. Ela dialogou com o inimigo. Nessa manhã eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, não tenha diálogo nenhum com o inimigo. Se o Senhor falou, está falado. Pode vir um monte de vozes te falar o contrário, você não vai ouvir. Você vai rejeitar, você vai repreender. Se o Senhor falou com você, se o Senhor tem falado com você, está falado. Está escrito, está feito. É assim. Não tem como você revogar. Não tem como você anular.
Não vá dialogar com Satanás nessa manhã. É forte, eu estou dizendo, não vai dialogar com Satanás, não dialogue com Satanás. Não negocie, não dialogue, não troque. Não permita que ele ouse tocar uma palavra com você, quem é ele. E é interessante aqui, ó, prestem atenção. Quando diz aqui, que ela é o animal mais astuto de todos que o Senhor tinha feito. E a serpente, o diabo, ele disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Alô? Guarde a tua mente, guarde teus pensamentos. Porque a hora que o inimigo abriu a boca, lançou uma seta na mente da mulher, lançou uma flecha incandescente na mente da mulher. O que aconteceu? Mexeu com o seu pensamento. Uma vez mexendo com o seu pensamento, se você não cuidar desse pensamento, se você não tomar uma atitude na hora, é na hora, não é depois. Saia de mim agora esse pensamento, eu repreendo, sai de mim agora em nome de Jesus. Bata a mão na mente, unja a mente e diga, não aceito. Quem não tem pensamentos ruins às vezes? Meu Deus, você está do nada e de repente pensa um negócio de Jesus, como que eu posso pensar um negócio desse? Eu não sei como vocês são normais igual eu? Gente, às vezes eu estou assim, digo, que isso? Que isso, Rocio? Que isso? O problema não é pensar, o problema é não aceitar aquele pensamento, que não vem de Deus, é do diabo. Nessa manhã o Senhor está dizendo, não caia mais nas ciladas do diabo. Somos nós que determinamos se queremos cair ou não. Você quer continuar caindo nas mentiras de Satanás? Quer continuar vivendo as mentiras de Satanás? Ou as verdades de Deus? Olha a maneira que ele fala com a mulher. Questionando. Que não era só aquela árvore lá, mas é... A forma que Deus falou, estava dizendo para ela, não é essa a forma que ele falou. Ela já caiu no laço. E uma vez caindo no laço, você está enlaçado. E o diabo, ó, consegui. E o Senhor quer nos trazer um grande ensinamento nesta manhã. O diabo não falou palavras para ela estranhas, palavras diferentes, não falou com acusação com Deus, nada, sutil, muito sutil. Olha aí a frase que ele falou para ela, as coisas que vêm para tentar nos tirar do caminho, do propósito, para a gente não alcançar o que Deus tem, são palavras sutis, olha só que a serpente falou para a mulher, vamos repetir até cair no nosso espírito. E a serpente, ela disse à mulher, ela afirmando para a mulher, olha, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Não foi assim que Deus disse. Ele disse, você pode comer de todas, menos dessa do meio. E a mulher ficou tonta ali, caiu na cilada. Preste atenção naquilo que você ouve, de quem você ouve, de como você ouve. Tem que raciocinar, usar a mente de Cristo na hora, usar a inteligência, o discernimento. Opa, mas essa colocação aqui não está correta.
Ela simplesmente não questionou, aceitou aquela informação. Ao contrário. É o contrário, irmãos? Estão comigo? Estão entendendo? Quem não está entendendo aqui, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Porque hoje é o dia da tua transformação. É hoje, não é amanhã. Jesus está voltando. Não espere para amanhã. Numa dessas você vai para o céu do jeito que você está. Mas o céu está garantido, não tem problema nenhum. Não estou falando que você não vai para o céu. A tua salvação está garantida. Mas eu estou pregando para que o teu dia a dia aqui na terra seja transformado pelo poder de Deus. Se você não está compreendendo, você vem aqui que eu vou orar com você. Quando vi palavras para você que parece ser igual, Deus disse o que a serpente disse. É claro que não. Mas a pessoa recebeu, a Eva recebeu aquela informação ali negativa, foi, pegou o fruto, comeu e ainda deu para o marido. Quando chega a informação de alguma coisa na sua vida, que o teu espírito diz que não vem de Deus, sabe o que tem que fazer? Você tem que rejeitar na hora. Não, eu vou contar o que aconteceu comigo esses dias. Vocês sabem que a minha vida tem muita coisa, né, gente? Lá da Beata, lá da igreja, até chegar aqui em 2026. É muita coisa. É muita coisa, né? O Senhor te abençoe, meu neto. Será futuro pastor, futuro apóstolo. Alguns dos irmãos aqui sabem que aos 70 anos eu fiz um check-upão. Sabe o que é aquele check-upão? O check-up começa no couro cabeludo e termina no pé. Tudo que você possa imaginar. Até coisas que eu nunca imaginei em fazer, os médicos pediram, né? Para fazer tudo, inteiro. E filmar cada órgão e ver como que tá e tal. E os ossos, enfim, tudo. Aí a minha endócrina pediu um exame do coração, um exame básico, né? Aquele que você vai, faz a esteira, faz aquele exame lá e pronto, só. E daí ela pega o exame, eu vou entregar os exames para ela e fala assim, eu acho que eu não entendo, você vai procurar um cardiologista amigo meu, é bom quando é amigo. Mas eu acho que você está com algum problema, você deve estar com uma veia entupida a 80%, uma delas. Ah, é? Mas procure meu amigo fulano, doutor fulano de tal, e diga que eu encaminhei para ele ver essa situação. E eu fui, né? Tranquila. E a hora que fiz um exame básico ali na clínica do coração ali, né? E pressão e tal. E ele chega para mim, olha bem para mim assim nos meus olhos e diz assim: você está cardiopata. Você está cardiopata. Eu disse, quem está cardiopata é o diabo. Não, eu não falei para ele, eu pensei, né? Senão ele ia mandar me internar, né? O problema era mais grave se ele falasse para ele, né? Mas eu pensei, eu cardiopata? Quem está cardiopata é o Satanás. Ele não tem nem coração mais, de tão desesperado pela igreja guerreira, pelos guerreiros, pelos intercessores, o coração dele já explodiu, ele está com ódio. Eu disse, ele olhou para mim e disse, você tem histórico familiar? Digo, eu tenho. Minha mãe morreu do coração. Um irmão meu morreu do coração, minha mãe morreu do coração, conversando numa boa. Ele disse assim, então, se você tem histórico familiar, você é uma cardiopata. Eu disse, doutor, vamos conversar aqui, o senhor presta atenção aqui comigo. Eu fiz 70 anos. Se eu não morri do coração antes, eu não vou morrer agora, doutor. Rejeite
Rejeite, mesmo que ele diga que você tem. Se a palavra diz que o Senhor já levou lá no madeiro todas as enfermidades, as maldições dos meus pais, já foram, eu estou vivo aqui. Morreram sim. Isso é fato. Mas eles não tinham Cristo, não conheciam a palavra. Eu conheço a palavra. A palavra é para ser vivida, não é para ter entendimento só intelectual. O que adianta você ter entendimento intelectual da palavra se você não vive a palavra? Ele disse, não, tudo bem, deve estar com 70 anos, mas nós temos que ver, porque você vai ter que fazer esse exame, porque você vai ter que fazer aquele outro e me trazer imediatamente, e não precisa marcar consulta, porque é tudo particular. Não precisa marcar uma consulta, você traga aí todo apavorado comigo. Eu disse, tá, eu vou fazer os exames, eu vou trazer. Numa paz, fui embora normal e fui orar. Digo, eu não vou sair correndo fazendo exame igual uma louca. Eu não estou cardiopata. Eu não sou, não estou. Para que eu vou sair desesperada? Né? Veia, se você está entupido 80%, desentupa agora, em nome de Jesus. Eu orei por mim mesmo, desentupa agora. Vai saindo. Fiz os exames. Me internei, né? Eu digo, me internei das 8 e pouco até meio-dia, na clínica, né, tranquila, fazendo os exames, tudo, meu Deus, tudo que tudo que você pode fazer, só não fiz com a angioplastia, né? Mas o resto, eu já tinha feito cateterismo antes, né? Não morri no cateterismo anos atrás. Fiz todos os exames, na paz, peguei os exames, dei uma olhadinha mais ou menos, né? E daí, fiquei com o mapeamento, vocês conhecem o mapeamento 24? É a terceira vez, fui pôr o mapeamento, todo preocupado. Ai, meu Deus, você vai pôr. Moça, aí eu já pus, é a terceira vez, moça, que pode, mas pode pôr, sabe? E levei lá, fui numa paz, né? Digo, não quero nem o que o médico falar, eu já estou curado, já estou sarado, estou transformado pelo poder dele. Enquanto eu viver, testemunharei o poder de Deus, e eu serei o testemunho vivo do poder de Deus. Para que as outras pessoas entendam e compreendam que você não precisa morrer do que o teu pai morreu, você não precisa viver o que os teus pais viveram, você não precisa ser o que eles foram, porque você agora é em Cristo Jesus, nova criatura, e que habita em você é Jesus, que o teu sangue é de Jesus, o teu pensamento é de Jesus, então você não precisa ser o que os outros foram, que não tinham nem Jesus para conseguir combater. Entendeu? Eu chego lá com os resultados essa semana, tranquila, na paz. Ela disse, olha, o doutor está num congresso, viajou, então essa semana não vai estar aí. Eu disse, fique tranquila que depois quem vai viajar sou eu. Na volta dos Estados Unidos eu vou ver, tranquilo. Mas onde eu quero chegar? Nessa manhã você vai sair aguardando. Quando o pensamento só passar na tua mente, você rejeita na hora. Faz igual eu, às vezes estou meio maluca lá em casa. Saia pensamento do capeta, saia agora da minha mente. Você repreende de você. Porque o pensamento do marido você não sabe. O pensamento da mulher você não sabe, a não ser que ela verbalize. Mas você sabe o que você acabou de pensar. E você repreende de você. E manda embora na hora. Para que o inimigo não venha te mostrar que não é bem assim. Não é bem assim. Não. Ele vai vir com palavras de lisonjeio, né? Ele vai vir com palavras de encantamento. O que é um encantamento, profeta? Vou dar um exemplo para você. Nossa, profeta. Eu já ouvi isso, sabe? E tanto de mulher como de homem. Eu estou dizendo dentro da igreja, gente, não é no mundo eu já nem. Nossa, profeta, você é a profeta. Nossa, como você é linda, profeta. Eu olhava para meu marido, né? Estou repreendido em nome de Jesus, eu me conheço. Não aceite lisonjeio do inimigo, que vem do inimigo para ter tirado o propósito, desviado do caminho, para você achar que você é alguma coisa.
Renuncie quem é só Jesus que é alguma coisa. Só Jesus é só Jesus é. Tirando Jesus de nós, não somos nada, somos zero à esquerda. Ou então chega um irmão para você, alguém da igreja e diz assim, ó. Ai, já estou cansada. Porque você viu... Lá na igreja tem aquelas panelinhas. E eu nunca sou incluída. O problema não está nas panelinhas, está em você. Que você precisa mudar. É hoje. E se não gostou, meu filho, vá orar e peça para o Senhor revelar para você. O Senhor quer mudar a tua vida. Quer mudar as nossas vidas. Por que você não está lá junto com os irmãos na panelinha? Libertação, vem fazer mais um silce. Que aliás, quando terminar a reforma aqui, nós vamos ter um silce poderoso aqui. De cura, libertação, transformação. Olha, eu não sei, não conheço o testemunho de todos aqui. Mas eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe. Por causa do alcoolismo, bem entendido, né? Sabe como é que é a história dos bêbados, dos alcoólatras. Fui rejeitada, né? Não porque eles queriam, mas porque a história da família, infelizmente, foi assim. Daí depois, na juventude, adolescência, juventude, fui rejeitada por N coisas. Não era tão aceitável. Mas depois eu me converti, tudo mudou. Só que não, aí que aparece maior a rejeição. Eu não sei como você, mas tudo bem que eu era insuportável, eu reconheço. Eu confesso nessa manhã para você, eu era insuportável, porque eu não batia bem das violas, quem não bate bem das violas é insuportável. Alguém que não bate bem das violas é suportável? Não, às vezes ela é insuportável. Como eu vi doente mental, eu fui doente mental. Pode registrar isso. Eu fui doente mental, doente emocional, doente de tudo. Quando era para rir, eu chorava. Quando era para chorar, eu ria. Era tudo contrário, uma bagunça. Eu chego na igreja assim, quem que queria minha amizade? Quem queria ficar perto de mim? Ninguém. Mas eu não sabia, porque eu não sabia o que era rejeição. Eu ia. O que você está fazendo aqui? Eu digo, não sei. Falaram lá que era para vir, eu vim. Inclusive no meu batismo, né? Ninguém me falou nada, que não era para ir. Um mês de convertida, ia ter um batismo, marcaram o encontro. Eu fui lá, cheguei lá, disse, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu vim me batizar, o senhor não anunciou lá? Não, tiveram que me batizar, né? Como é que eu ia embora sem batizar? Vai ter na época não tinha essas coisas modernas agora, mas vai ter um café lá na casa do irmão, vai ter não sei o que lá. Mas ninguém falou que não era para mim ir. Eu ia saber que era de casal, eu ia saber que era algum discipulado, eu não sabia. Ninguém veio me explicar. Naquela época, nós estamos falando muitos anos atrás, não tinha essas coisas não. A pessoa ia, só ia. Eu chegava lá, o que você está fazendo aqui? Eu digo, às vezes era só homem, eu digo, não sei, falaram que era para vir, eu vim. Gente, vá, seja liberta, seja tratada, se permita ser tratada, pelo amor de Deus. Chega de mimícia. Ai, meu Deus, aquela irmã, aquele grupo, aquela célula não gosta de mim. É você o problema, não é a célula, não é seu líder. E eu falo de mim, eu não estou falando dos outros, é meu testemunho. Como eu já disse um dia na reunião, que eu chorava, não era para chorar, eu sentei na frente dos irmãos numa casa, a reunião era numa casa na época, e resolvi contar minhas moedas. O que você faria com uma pessoa dessa? Sentei, a reunião acontecendo, e eu contando minhas moedinhas, eu lembrei dessa cena. O Senhor me trouxe a luz. E eu contando as moedas, porque não sei, guardei as moedas, nenhum irmão chegou para mim, me repreendeu, falou, levanta daí, saia daí, me deixaram. Você tem que se enfiar dentro da igreja e viver a vida da igreja. Eu fui curada dentro da igreja pelo amor dos irmãos. Cada irmão de uma forma demonstrou algo para mim.
Imagine você recém-convertido, uma pessoa chegar para você, olhar para você. Nossa, eu estou surpreendida que você repartiu o teu lanche comigo. Eu digo, mas surpreendida porque... eu te achava tão esquisita. Como assim você me achava esquisita? Eu nem sabia que era esquisita. E o nome dela, falecida irmã Ana, que eu Levi amava essa irmã, e ela fazia uma comida tão boa para nós, né? Bem, ela disse assim, você é esquisita? Eu sou esquisita? Eu nem sabia até aquele momento, eu disse para ela, é? Não, mas agora está tudo bem, você já me repartiu, eu vi que você não é o que eu pensava. Gente, amar os bonitinhos, os alegrinhos, os cheirosinhos, coisas, é fácil. Vá amar alguém tão perturbado. Esse perturbado tem coração bom, só não sabe demonstrar, ainda é novo, não sabe se expressar. E eu era fofoqueira na igreja. Além de perturbada, esquisita, tudo de coisa, confusão, eu era fofoqueira. No casamento, a filha do meu falecido pastor, e ela está viva, mora aqui ainda, ele pegou e falou assim, esse povo está enrolando lá, não sei aonde, numa casa lá, que estão se arrumando, não sei o quê. Esse povo está se enrolando, esse povo não sei o quê, você vai lá, vai pedir para mim, mas pediu para mim. Vá lá e diga para eles assim, né, que já está na hora, não sei o quê, não sei o quê. Eu cheguei lá e digo, olha povo, o pastor Aniceto falou que vocês estão tudo enrolados, vocês usam tudo assim. Eu repeti tudo que ele falou, arranjei uma encrenca. E o pior é que ele não sabia como resolver, porque foi a verdade. Ele falou, quem mandou você falar? Eu digo, o senhor não falou que era para eu falar tudo isso? O meu pai é adotivo, né? Olha só, gente. Ele me adotou assim mesmo. O que o amor faz? Tenho certeza que ele não me via daquele jeito, ele me via no futuro, como eu seria transformada, né? Eu quero que você grave hoje no teu espírito. Não queira ser mais a mesma. Mude de atitude, mude de pensamento, mude de ação. Não permita que a tua mente seja contaminada pela voz de Satanás. Muitas vezes ele vai usar a vida de um irmão, de uma irmã que saiu magoada da igreja, ferida, porque ela não se permitiu ser tratada. Ela saiu porque ela não se permitiu. Eu nunca saí da minha igreja. Imagine, saí para casar. Na igreja, no corpo de Cristo que nós somos tratados. Por que eu vou fugir? Você acha que vai ser tratado lá? Lá vai acontecer de novo? Mas não ouça pessoas que saem contaminadas, falando mal da liderança, mal da igreja. O problema não está na igreja, não está na liderança, está nela que está falando mal. Quando você diz alguma coisa e a pessoa responde dessa forma, eu quero te ensinar nessa manhã. Olha, mas não é bem assim. Você já rejeita que é a mesma palavra da serpente lá no jardim, dizendo assim, não, é de todas. Você pode comer de todas. Inclusive a que está no meio. Não. Quando alguém chegar para você e falar da igreja, falar da liderança, falar do irmão e dizer assim, não é bem assim. Você na hora rejeita em nome de Jesus e não tenha mais relacionamento com essa pessoa, porque ela vai continuar te contaminando. E você pode cair numa grande armadilha de deixar que essa contaminação caia no coração. Uma vez caindo no coração, você está amarrada, você está aprisionada em mentiras. E você não vai conseguir desenvolver tua área espiritual, você não vai crescer, você não vai ter novidade. Por isso, nessa manhã, você vai tirar do teu coração. Não ande com pessoas que contaminam. Deixa elas ser tratadas pelo Senhor da forma delas em outro lugar que elas escolheram. Não deixa o pensamento cair no coração. Uma vez caindo no coração, transforma-se numa verdade mentirosa, mas é a sua verdade. Você não pode andar na verdade mentirosa. Você tem que andar na verdade de Deus. Estão comigo? Quem quer ser transformado pelo poder de Deus, se permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida?
Diga amém. Amém. Minha filha, para você chegar a pular pelo Espírito Santo, levar a palavra, cumprir com o teu propósito que o Senhor te chamou, você vai ter que nessa manhã dizer: Senhor, essa pessoa sou eu não quero ser mais essa, eu não vou dar mais ouvido a Satanás, eu não vou deixar cair nada, não vou andar com pessoas contaminadas, não ouvir pessoas contaminadas, eu vou andar com pessoas que tenham a revelação e a linguagem do céu, porque nós somos do céu. Amém. Amém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Antes de orarmos, é importante entender que nós estamos envolvidos sempre numa grande guerra espiritual. Eu já tenho falado aqui na casa por diversas vezes que o principal campo de batalha é a nossa mente. E quando nós vencemos na área da mente, vamos vencer com facilidade as demais áreas. Existe, na verdade, uma guerra de pensamentos. Por muito tempo nós temos ouvido muitos pregadores que falam: olha, mas Satanás, ele não conhece os nossos pensamentos. Satanás não consegue ler aquilo que está na nossa mente. Nós devemos entender com maior profundidade isso. Se é uma guerra de pensamentos na nossa mente, significa que esses pensamentos, eles vêm de fontes diferentes. A Bíblia diz que a nossa mente tem que estar cheia dos pensamentos que vêm do Senhor. Filipenses declara: aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, isso ocupa as nossas mentes. Temos que pensar os pensamentos de Deus. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho pensado acerca de vós, pensamentos de paz e de segurança, para vos garantir um futuro, uma esperança. Claro, esses pensamentos Satanás não conhece. Mas os pensamentos que têm origem nele, que são dardos inflamados do inimigo, que são lançados na nossa mente, ele conhece muito bem. Por quê? Porque teve origem nele, veio dele na nossa direção. E se nós começamos a alimentar esses pensamentos negativos que são lançados como dardo na nossa mente, isso vai trazer um estrago muito grande. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né? A maioria dos irmãos aqui, principalmente os homens, gostam de fazer churrasco em casa. Quantos gostam de fazer churrasco? E quando você vai fazer churrasco, você vai lá para acender o fogo, lança ali uma brasa acesa, um pãozinho ali com álcool, com gasolina, até a fogo, joga ali, abana de repente, aquele fogo se alastra em todo o carvão e rapidamente, Satanás, quando vinha um pensamento negativo, um dardo, pode vir através de alguém que não está alinhado com a vontade de Deus, ele é usado de maneira tão terrível para lançar esse tipo de dardo. Aí você começa a pensar, começa a alimentar, é como se estivesse abanando aquela brasa. Daqui a pouco toda a tua mente vai estar tomada desse pensamento negativo. E esse pensamento cai lá para o teu coração. E o teu coração fica enfermo. Porque quando os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que vêm do inimigo, nós não combatemos, nós permitimos, eles caem no nosso coração e se transformam em sentimentos. E esses sentimentos nos levarão a certas atitudes, ações. Aquilo que começa com pensamento passa a ser um sentimento, de sentimento a ações e ações negativas, que muitas vezes afeta a nossa comunhão com o Espírito Santo, contamina o meu interior, me afasta da comunhão com irmãos, enche o meu coração de suspeitas. Encheu o coração de Adão e Eva de suspeita. Não é bem assim que Deus disse. E vem a voz Satanás. Deus sabe que o dia em que tomarem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Olha a mentira de Satanás. Adão e Eva já eram a imagem de Deus, já eram semelhantes ao Senhor. E Satanás vem e traz uma dúvida. Se vocês tomarem desse fruto,
vocês serão parecidos com Deus. Uma mentira. A nossa mente tem que ser guardada. Eu quero levantar uma oração aqui de renúncia nessa manhã. Que todo dardo inflamado que tenha ocupado a tua mente, todo mau pensamento que não vem do Senhor, que seja aniquilado. E que a tua mente possa ser cheia verdadeiramente dos pensamentos que vêm de Deus. Você vai colocar a tua mão agora em tua cabeça. E você vai orar comigo agora. Pode orar bem forte, é para o mundo espiritual ouvir. Essa oração você vai direcionar na direção do inimigo agora. Declare comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, a tua palavra vem sobre mim. E em teu nome, eu recebo essa palavra no meu espírito. E eu quero, em nome de Jesus, renunciar agora toda a cadeia de pensamento, todo o dardo do inimigo, tudo aquilo que tem ocupado a minha mente de maneira negativa. Eu renuncio agora em nome de Jesus. Que a minha mente seja lavada agora pela água da tua palavra. Que a minha mente seja renovada. E eu quero renunciar toda a cadeia mental, todas as fortalezas da minha mente sejam desfeitas em nome de Jesus. E que a minha mente seja cheia dos teus pensamentos, aquilo que vem de ti, que me traz paz, segurança, que garante a mim um futuro. Eu recebo na minha mente tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo onde há boa fama, tudo aquilo que é louvável. Que o meu coração não seja dominado pelos pensamentos negativos da minha mente. Cura o meu coração nessa manhã. Qualquer ação negativa que venha dos meus sentimentos, motivados por uma mente doentia, cheia de pensamentos nocivos, eu renuncio hoje, em nome de Jesus, e declaro o poder do teu sangue sobre a minha vida. No maravilhoso nome de Jesus, eu declaro isso agora, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Vamos levantar uma canção agora aqui. Estamos encerrando agora esse tempo de meditação. Vamos adorar o Senhor com a canção. Levanta a tua mão e vamos adorar.